Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas em 1996 aconteceram muitas coisas no Brasil. Coisas boas, tipo eu nasci, e coisas muito ruins, que é o caso do tema do vídeo de hoje, o massacre de Eldorado dos Carajás. Bom, gente, antes de mais nada, eu só queria dizer para vocês que eu não sou professora de história. Tudo que eu disser aqui foi proveniente de estudos pessoais mesmo que eu fiz, por meio de documentários, reportagens e entre outros. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugiro que procurem o professor de história mais próximo. E como uma sugestão pessoal, eu acho que seria bacana vocês irem atrás do professor Michel Pinho. Ele é o cara da história paraense, além de ser muito ativo no Twitter, no Instagram, ele tem canal no YouTube, ele tem um programa de podcast. Vão atrás dele, tenho certeza que ele pode ajudar vocês em qualquer esclarecimento. Bom, mas o que aconteceu na quarta-feira de 17 de abril de 1996? Um grupo de mais ou menos 1.500 sem terra ocupavam uma fazenda chamada Fazenda Macaxeira em Curionópolis. Eles queriam tornar aquela fazenda produtiva, criar um assentamento regularizado do MST lá. Mas como essa regularização estava demorando demais, eles resolveram marchar em direção à capital, no caso Belém, para pressionar as autoridades a agilizar o processo. Pois bem, começaram a caminhar, só que em determinado momento eles perceberam que mulheres e crianças não estavam mais dando conta fisicamente de seguir a marcha. Então eles obstruíram parte da PA 150 no intuito de chamar a atenção dos governantes e propor uma negociação. Houve essa negociação. Alguns policiais foram para lá para negociar e os manifestantes exigiam um ônibus e alimentação para levar as pessoas que não aguentavam mais caminhar para Belém. Foi repassado para o governador, disseram que sim, eles seriam atendidos e a partir desse momento eles desobstruíram a via. Só que momentos depois eles descobriram que era mentira e que nada seria entregue, então em resposta a isso eles voltaram a obstruir a estrada durante 2 horas. Só que o que eles não esperavam era que em poucos instantes 155 policiais vindo de 2 cidades próximas daquele perímetro estariam se encaminhando para lá para acabar com a manifestação. Chegando lá, houve um confronto que resultou na morte de 21 pessoas e até hoje contabilizados 69 mutilados. Você me pergunta, na Lívia ficou por isso mesmo? Não ficou por isso mesmo. Esse massacre foi objeto de julgamento, ganhou grande repercussão nacional, mas durante o julgamento dos policiais, eles foram absolvidos. Houve uma revisão do caso, anularam o julgamento. Quando julgaram novamente, os comandantes da operação foram condenados, o Major Oliveira e o Coronel Pantoja. O Coronel Pantoja foi condenado a 208 anos de prisão e o Major Oliveira 158 anos de prisão. O Coronel Pantoja morreu ano passado, o Major Oliveira ele cumpre a pena até hoje, só que em regime domiciliar. Muitos de vocês devem estar achando que não houve justiça nesse caso. Sim, é o que muita gente pensa, é o que eu penso também. E há quem diga que a impunidade que ocorreu no massacre de Eldorado dos Carajás se reflete até hoje nos números relacionados a conflitos agrários. Eu tenho alguns dados para trazer para vocês aqui. 960 mil pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo em 2018, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Isso representa um aumento de 35,6% em relação a 2017. 49% desses conflitos ocorreram na Amazônia. E o Pará está no topo da lista com 25.547 famílias
envolvidas nos conflitos no campo. É muita gente, né? Mas eu entendo também que existam pessoas até hoje que julgam que, na verdade, os policiais só estavam seguindo ordens, que eles, na verdade, agiram em legítima defesa, que, na verdade, quem ameaçou a vida dos policiais foram os trabalhadores, já que eles estavam armados com foices e facões e pedaços de pau. Eu acho um pouco engraçado essa parte de foices e facões, porque eles eram trabalhadores rurais. Eram instrumentos de trabalho deles, foices e facões, mas tudo bem. E eu não estou dizendo que não tinham revólveres entre eles, porque tinham sim revólveres entre os participantes da manifestação, só que foram encontrados apenas 5 revólveres de péssima qualidade e que eram revezados entre os manifestantes, sabe? 5 revólveres contra 155 policiais extremamente armados e treinados. Enfim, mas eu entendo que existam pessoas que pensem assim, mas por que elas pensam assim? Justamente por uma matéria veiculada pelo Jornal Nacional um dia depois do massacre ter ocorrido. Dentre todas as imagens que existem desse dia, eles utilizaram uma imagem apenas que foi enfatizada durante mais de uma década. Essa imagem foi utilizada para lembrar de como ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, que é justamente uma imagem onde manifestantes vão para cima da polícia com instrumentos e então são alvejados com tiros da polícia militar. Por essa imagem ter sido veiculada tantos anos, ela ficou na cabeça das pessoas, que acabam reproduzindo o discurso de que, na verdade, a polícia só estava se defendendo. O que a maioria das pessoas não sabem é que essa imagem ela foi tirada de contexto. E eu vi em um artigo que, na verdade, não foi exatamente assim que aconteceu. Além do artigo que eu li, existe também um autor chamado Eric Nepomuceno, que escreveu um livro intitulado O Massacre, que é um livro extremamente importante. Durante a composição desse livro e o processo de pesquisa sobre esse livro, ele coletou mais de 20 depoimentos que corroboraram com outra imagem que foi apresentada em outro documentário, que se chama Nas Terras do Bem Virá, que foi veiculado em 2007. Nessas imagens foi mostrado que, não sei se vocês lembram que eu disse que foram 2 frentes da polícia militar vindo de 2 cidades diferentes para combater os manifestantes. Uma das frentes da polícia militar lançou bombas de gás lacrimogêneo em cima da multidão, que em resposta a isso, eles foram em direção à outra frente, o que ocasionou os tiros disparados pela polícia. Ou seja, não foram os manifestantes que começaram. Eu também gostaria de compartilhar com vocês uma fala do próprio Eric quando foi perguntado sobre a sua pesquisa. Ele disse o seguinte: trabalhei nesse livro entre fevereiro de 2004 e junho de 2007. Entrevistei 32 pessoas, algumas delas várias vezes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Belém, Marabá, Eldorado dos Carajás e Parauapebas. Essas conversas resultaram em cerca de 54 horas de gravação, além de 3 cadernetas repletas de anotações. Li da primeira à última as quase 20 mil páginas que integram os 2 inquéritos, o da Polícia Militar e o da Polícia Civil, que investigam o caso. Perdi a conta do número de documentos acadêmicos, análises, ensaios e material de imprensa que consultei. Em 2005, viajei ao Pará, percorri acampamentos do MST e visitei assentamentos rurais na região de Marabá, passando por Eldorado dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. Conversei longamente com advogados, promotores e assistentes de acusação que participaram dos julgamentos dos policiais militares. Conversei com políticos paraenses, alguns deles bastante próximos do ex-governador. Ouvi de veteranos jornalistas histórias sobre o poder político no Pará e, claro, fiz prolongadas entrevistas com várias testemunhas do massacre, os sobreviventes. Depois disso tudo, cheguei à convicção de que o que aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 17 de abril de 1996, no trecho da rodovia PA-150,
conhecido como a Curva do S, e a escassos quilômetros de Eldorado dos Carajás foi uma das mais frias e emblemáticas matanças da história contemporânea do país. Ninguém deveria sequer se atrever a usar as palavras como confronto, incidente ou choque para descrever o que aconteceu. Enfim, né? Entre uma imagem tirada de contexto e uma imagem que é corroborada por diversos textos e depoimentos, eu prefiro ficar com essa aqui. Então, Ana Lívia, quer dizer que você concorda com o que o MST faz? Bom, depende. Se você está se referindo a lutar pela reforma agrária, tornar a terra produtiva e dar trabalho e moradia para as pessoas que necessitam, então sim, eu sou bem a favor. Até porque algumas pessoas preferem olhar pontos negativos apenas, sendo que todo movimento é cercado de pessoas ruins e boas. A nossa política ela é um dos maiores exemplos disso. Eu acredito que existam pessoas boas lá, assim como eu tenho certeza de que existem pessoas ruins lá. Mas assim, creio que é importante a gente ressaltar as coisas boas, como por exemplo, vocês sabiam que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? E que no começo da pandemia, quando a inflação foi a loucura, aumentando o preço do arroz, que o quilo chegou a quase R$ 42, o preço do quilo do arroz orgânico, sem nenhum tipo de agrotóxico, vindo dos campos do MST, não passaram de R$ 5, se mantiveram no mesmo preço, sendo que o escoamento dessa produção ela é exportada, ela é consumida pelos brasileiros e o mais importante de tudo, uma parte da escoação dessa produção vai para escolas públicas, alimentando os alunos de escolas públicas com comida de verdade, comida sem agrotóxico. Isso é muito bom. Sem falar que desde o começo da pandemia até setembro do ano passado, não sei como estão os dados agora, o MST doou cerca de 3.400 toneladas de alimento para pessoas em situação de insegurança alimentar. Eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo o meu vídeo agora e que devem ter me julgado bastante quando sim me referi ao que aconteceu a um massacre, por não acreditar que o que houve foi justiça e que sim, o que prevaleceu foi a impunidade, eu acho muito difícil que essas pessoas saibam desses dados que eu estou dando, porque só devem ter uma imagem que foi manipulada e repetida diversas vezes sobre o movimento do MST. Então, acho que o vídeo como todo, ele serve não só para dizer que a gente não esqueceu do que aconteceu, mas também é um convite à reflexão. O que acontece no nosso mundo, sabe? Por que algumas pessoas têm tanto e outras tão pouco? Por que o Brasil mata tantos trabalhadores rurais? Por que temos tantos conflitos no campo? Por que as leis ambientais e agrárias não podem simplesmente ser respeitadas? São respostas que, no fundo, talvez a gente já saiba, mas falta coragem para lutar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima semana.